Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 4 de dezembro de 2023 e nós estamos começando um novo ano litúrgico. Ontem nós celebrávamos o primeiro domingo do Advento e com o Advento nós vamos também dar um passo nas nossas meditações e vamos mudar a rota das nossas reflexões. A partir desse momento, nós meditaremos sobre enquanto esperamos a vossa vinda. A grande pergunta que me guia aqui é: o que nós fazemos enquanto aguardamos a vinda de Jesus? Durante esses 4 domingos, nós vamos descobrir as razões de fé para praticar o bem enquanto Jesus não vem. E vou dar algumas sugestões bem práticas para ajudarmos algumas pessoas que têm sofrimentos bem específicos. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em 3 pontos. Num primeiro momento, vou dar uma introdução geral ao tempo do Advento. No segundo momento, falar um pouco sobre a bondade como prática do Advento. E num terceiro momento, gostaria de sugerir como nós podemos ajudar, de modo muito especial, as pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento psíquico ou emocional. Então vamos lá. Primeiro ponto, o sentido do Advento. O Advento, ele é um tempo em que nós nos tensionamos, isto é, nos colocamos na tensão entre as duas vindas de Jesus. A primeira vinda aconteceu há 2000 anos atrás, no Natal, no mistério da manjedoura, da encarnação, de Belém, e é para ele que nós estamos nos preparando celebrativamente. Recordamos que o Senhor já veio uma primeira vez, mas simultaneamente nós cremos que o Senhor voltará uma segunda vez, segundo promessa que ele mesmo fez, e nós esperamos a vinda de Jesus. Por isso até na oração da missa, quando se diz mistério da fé, a resposta é: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Então aguardamos que o Senhor venha. E entre essas duas vindas, a primeira do Natal e a segunda no fim dos tempos, que não sabemos quando será, existem muitas outras vindas de Jesus, de Deus, na história. E uma das maiores manifestações da presença de Deus na história é a capacidade que os seres humanos, especialmente aqueles que creem, que aderem a Jesus, têm de praticar o bem. Na nossa bondade, Deus se faz presente. Então, já que a nossa série de homilias se chama Enquanto Esperamos a Vossa Vinda, e a pergunta é: o que nós fazemos enquanto Jesus não vem? A resposta já está dada. Nós fazemos o bem enquanto Jesus não vem. E por que nós fazemos o bem? De modo bastante geral, primeiramente, porque nós devemos continuar a obra de Jesus. Tudo que Jesus fez deve ser também a obra do cristão. E em segundo lugar, porque fazendo o bem, nós antecipamos o reino de Deus. Nós, assim como Jesus, vamos dando sinais e realizando no nosso tempo, na nossa cultura, no nosso povo, aquelas que são as manifestações possíveis do reino de Deus no aqui e no agora. Como diz um refrão clássico desse tempo, preparai os caminhos do Senhor. Essa é a mística ou a espiritualidade do tempo do Advento, que em última instância é também a mística da vida cotidiana do cristão. Em tudo o que fazemos, preparamos a vinda do Senhor. Bem, dito isso, podemos então avançar e nos perguntar assim: certo, vamos fazer o bem, mas o que é fazer o bem? É uma filantropia? É uma caridade? É uma forma de justiça social? Ora, o bem está associado a tudo isso. Mas de modo mais específico, com relação à fé, nós fazemos o bem porque nós participamos na obra divina. A primeira leitura do profeta Isaías disse assim: nunca se ouviu dizer
que um Deus tivesse feito tanto bem por aqueles que nele esperam. É uma confissão de fé e uma confiança de quem experimentou a bondade e o agir de Deus. Ora, nós também muitas vezes podemos dizer isso. Como Deus tem sido bom, como Deus não tem me deixado. Por um outro lado, existem situações, experiências em que as pessoas não podem dizer isso. Na verdade, elas dizem o contrário. Por que será que Deus não me atende? Por que será que Deus não me acolhe? Será que eu fiz algo de errado? Pois minha vida não caminha para frente. Eu tenho tantas necessidades e nenhuma delas, ou quase nenhuma delas, é suprida. Não posso dizer que o Senhor tem sido bom comigo. Eu rezo e Deus não me atende. Muitas pessoas sentem esse drama de uma prece gritada, de uma necessidade real não atendida. E aí está justamente o nosso papel de cristãos. Porque Deus estabeleceu na lógica da salvação, e isso nós aprendemos com Jesus, que tudo o que ele fará na história, ele o fará pela mediação humana. Então, a primeira grande mediação altamente significativa na história da salvação é o próprio Jesus. Antes dele tiveram os profetas, Moisés, Abraão, é claro, mas Jesus como o próprio Deus que assume a condição humana, os instrumentos humanos, a vida humana, para conseguir ajudar os próprios humanos. Então, a partir de Jesus, nós temos essa convicção e, inclusive, essa diretriz de que Deus usará meios humanos para realizar a obra sobre-humana da salvação. Nesse sentido, nós poderíamos pensar da seguinte maneira. Há muitas pessoas rezando para Deus, pedindo coisas necessitadas. Como é que Deus atende às preces dessas pessoas? Através da bondade que nós fazemos para ajudá-las. Nós somos a resposta de Deus para a prece de muitas pessoas. Nossa vida, nossa bondade, nossos planos de ajudar os outros, nossa caridade, nosso trabalho voluntário, nosso trabalho pastoral na igreja, tudo isso são formas de Deus responder na história às demandas das pessoas que estão sofrendo. Você já parou para pensar isso? Que você é a resposta de Deus para a oração de alguém? Digo mais, não só de alguém, uma pessoa, mas de muitas pessoas. Quando você se dispõe a mais amar e servir e fazer o bem, você está sendo um instrumento eficaz da salvação e você está ajudando Deus a continuar a obra de Jesus na história. Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, grande razão significativa para a prática do bem. Nós praticamos o bem para responder à prece do nosso próprio povo, porque a sensibilidade da fé nos move a isso. Já a segunda leitura, ela nos trouxe um elemento muito interessante, que nós não carecemos de nenhum dom. Nós quem? A igreja. Isto é, existem muitas demandas, muitos problemas, muitas necessidades, mas nós temos condições de dar conta de todos eles, porque a igreja é repleta de dons, é repleta de talentos. Há pessoas que vão conseguir dar conta das demandas materiais, físicas de quem passa necessidade. Outros são capazes de ajudar na esfera das emoções. Outros ainda através dos dons do Espírito, ou da direção espiritual, da oração de intercessão e assim vai. A gente não precisa ser bom em tudo, a gente não precisa fazer tudo, a gente não vai conseguir resolver tudo, mas a gente individualmente consegue fazer algumas coisas e a gente tem que saber o que a gente sabe fazer para a gente poder ajudar da melhor maneira possível.
E naquilo que a gente não sabe, não pode, não consegue, bendito seja Deus, a gente tem alguém que consegue. Porque na igreja tem pessoas dos mais diferentes perfis e isso é dom, isso é dádiva. As diferenças, elas dizem respeito à totalidade dos dons. Não nos falta nenhum dom. O que nos faz pensar de novo na primeira leitura. Como é que Deus tem feito o bem de tantas formas? Através da multiforme graça manifesta em múltiplos dons presentes em homens, mulheres, crianças, adultos, leigos e sacerdotes religiosos na igreja. A igreja é um lugar de Deus fazer a sua obra acontecer. Isso é muito interessante de se considerar. Isso é revitalizante para a fé quando nós cremos e isso ao mesmo tempo é muito implicante para a nossa ação, porque nos convida a nos comprometer naquilo que nós podemos fazer. Então vamos a uma primeira ação concreta que nós podemos realizar nesse tempo do Advento. Vamos falar de como ajudar pessoas que estão passando por sofrimentos psíquicos ou emocionais. Eu vou dar aqui 3 indicações para nós podermos fazer esse tipo de ajuda. Uma indicação mais pessoal, o que nós mesmos podemos fazer com nossas próprias mãos, digamos assim. O que nós podemos fazer em nível de igreja. E terceiro, o que nós podemos fazer em nível de sociedade. Então, primeiro, em nível pessoal. Se alguém te procurar pedindo ajuda, desabafando sofrimentos, chorando para você, o que você pode fazer? Sempre acolha. Mesmo que você não saiba o que dizer, mesmo que você não tenha um conselho, mesmo que você não tenha uma técnica, vamos dizer assim, clínica, terapêutica, para ajudar aquela pessoa, pelo menos acolha. E existem 2 formas de acolher. A primeira é não desvalorizando o que a pessoa está trazendo, e a segunda é indicando efetivamente algumas saídas. Não desvalorizando significa assim, nunca diga para a pessoa, isso é uma bobagem, você está reclamando de barriga cheia, eu já passei por esses problemas, isso daí é tudo bobagem da sua parte. Quando a gente fala esse tipo de coisa, às vezes até numa tentativa de uma motivação a forceps, o que acontece é que na verdade a gente joga um banho de água fria naquela pessoa que talvez não tenha nem com quem desabafar e teve a coragem de desabafar conosco. Então, não despreze, não menospreze. Tem pessoas que são assim meio melindrosas, meio choronas, isso de perfil de ser. E talvez essas pessoas às vezes podem gerar um cansaço na pessoa que constantemente a escuta. Mas mesmo nesse caso a gente tem que saber um pouco lidar com a pessoa, né? Agora, é preciso discernir quando é um sofrimento real ali. A pessoa não está só reclamando de novo, ela está reclamando de um sofrimento real. Então o que a gente faz? A gente acolhe e não menospreza. Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa, o que a gente pode fazer efetivamente para ajudá-la? Se você é um bom ouvinte, uma primeira coisa que você pode fazer é escute, empreste o seu ouvido, dê atenção. Se você tem alguns conselhos a dar, só seja muito prudente para dar conselhos, porque você não deve decidir por ninguém, mas você pode dar algumas pistas e indicações para que a pessoa se encontre. E uma terceira coisa, você pode rezar não só pela pessoa, mas você pode rezar junto com ela. Se ela vem até você, seja se você não sabe muito o que dizer, mas seja ao final de uma boa conversa, diga para a pessoa assim, olha, vamos rezar junto? E rezem espontaneamente, ou então uma oração pronta, como Pai Nosso e Ave Maria, crê em Deus Pai, não sei, algo assim. E peçam a Deus juntos pela libertação, pela cura, pela saída dessa pessoa para vias mais iluminadas, para que ela não viva na escuridão. Esse é um caminho mais pessoal. No nível mais de igreja, nós temos algumas alternativas. Nós podemos indicar para essas pessoas.
eu indicaria aqui 3 coisas. Primeiro, um clássico, uma conversa com um padre. Às vezes, uma conversa com um padre pode ajudar muito uma pessoa a sentir o seu coração aliviar os seus sofrimentos, seja numa confissão, numa direção espiritual, num aconselhamento. Só que tem uma questão, né? Nós não temos padres suficientes para passar todos os dias atendendo as pessoas. Os padres têm muitas outras atividades, além dos atendimentos e das missas, inclusive atividades de ordem administrativa que tomam bastante tempo. Mas nós temos algumas saídas além dos sacerdotes. Nós temos pessoas leigas, comprometidas, agentes de pastoral, que também dão algum tipo de atendimento às pessoas. E aqui eu dou um segundo ponto do serviço de igreja, que é um trabalho de leigo, que são os grupos de oração que fazem a chamada intercessão, quando uma pessoa vai num grupo e então rezam por ela. Eles impõem as mãos, fazem preces espontâneas e assim vai. É uma forma também de acolher e de cuidar das pessoas rezando por elas. E uma terceira forma, que também é muito própria do laicato, é a chamada pastoral da escuta. Ela consiste num trabalho em que pessoas voluntárias se dispõem, num certo tempo, a ficarem nas igrejas para escutar as pessoas nos seus sofrimentos. Então não é uma terapia, primeiramente, mas também não é lá uma direção espiritual. Na verdade, é literalmente escuta. A pessoa vai, leva os seus problemas, as suas questões, desabafa. O agente de pastoral acolhe aquela fala e ajuda com perguntas e com uma disponibilidade de atenção a pessoa a ir dizendo cada vez mais aquilo que ela sente, que ela passa, de modo que ela possa sair dali mais aliviada. A pastoral da escuta é um excelente lugar de cura para aquelas pessoas que sentem sofrimento emocional ou psíquico. Então nós chegamos num terceiro modo de ajudar, que são os serviços públicos. As cidades geralmente têm nos seus postos de saúde algum tipo de trabalho de psicólogo que atende a população. De modo particular, naquelas cidades que têm universidades com curso de psicologia, nós temos também esses trabalhos que são feitos pelos jovens estudantes de psicologia, que na condição de estagiários atendem a população. E nós temos também os chamados centros de assistência psicossocial, que oferecem atendimento especializado à população. E muita gente nem sabe que existem essas instâncias na sociedade que podem ajudá-las. Então, assim, se você conhece alguém que está passando por um sofrimento emocional ou psíquico, dê essas dicas. Primeiro acolha, dê uma palavra se você puder, se não, pelo menos reze junto, mas indique esses serviços de igreja e serviços públicos, para que a pessoa, que nem sempre pode pagar um psicólogo, possa encontrar uma saída. Quando você faz isso, você está preparando os caminhos do Senhor. Você está ajudando o reino de Deus a acontecer aqui e agora. Nós estamos começando mais uma semana e nesse tempo do Advento, enquanto nos preparamos para o Natal, nós queremos não só acender os pisca-pisca e preparar as árvores, comprar o presente e planejar a ceia. Nós queremos fazer o que um cristão deve fazer enquanto espera a vinda do Senhor, que é praticar o bem. Procure praticar o bem sempre que puder, da forma que puder, mas de modo especial, se conhecer alguém que sofre, psíquica ou emocionalmente, dê as indicações que nós conversamos hoje. Bora? Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!